Toque iniciado, o Bragantino desce pela esquerda. Luan Cândido bate pra frente. A bola se perde pela linha de fundo. E o tiro de meta tá marcado, é para o Corinthians. Vinícius, que dá para reparar nesse começo é de diferente dos últimos jogos, né? Um posicionamento com 3 zagueiros e o André jogando como um zagueiro na direita, né? Ele vinha acostumando fazer o zagueiro da sobra. O Ramon prefere o Gustavo Henrique na sobra e o André jogando pela direita, né? E Garro e Coronado, os dois jogadores, o Coronado um pouquinho mais atrás e o Garro junto na frente com o Giovani. E se o André, Vinícius, faz o lado direito, o risco que tem para o Corinthians é também a possibilidade de estratégia do Red Bull Bragantino, é do Vitinho, que é um jogador agudo, que é um jogador rápido, buscar o espaço entre Fagner e André Ramalho. Hugo Souza vai para a bola longa e o Corinthians coloca todo o seu time ali próximo ao meio campo. Agora vai até a intermediária de ataque, Luan Cândido rebate. Na caída da bola, Lucas Evangelista busca o corpo do Giovani, tirou o Lincoln. Aí a boa virada do volante Charles. Lá na esquerda com o Matheus Bidu. Ele volta para Gustavo Henrique. André Ramalho abriu na direita, tentou um lançamento pro Fagner ou pro Garro. A bola explodiu no Thiago Borbas e volta para Hugo Souza. Sempre titular no Corinthians desde que fez sua estreia contra o Criciúma. Teve 5 defesas no jogo de ida contra o Bragantino. Foi muito importante no segundo tempo, quando o Braga cresceu no jogo. É início de partida na Neoquímica Arena. Estádio completamente lotado. Rapaz, o Hugo foi com o braço mesmo, hein? Que força! Lá no campo de ataque. Saída do Eduardo Sacha pela esquerda. André Ramalho chega na cobertura. Toque atrás pro Hugo, olha como o Thiago Borba sobe, pressiona o goleiro, força o erro. E com essa boa movimentação do uruguaio, o Red Bull Bragantino ganha o lateral no campo de ataque. Ele é o 9, né, Vinícius? Ele é o centroavante, é o da área. O Sacha é um jogador que consegue transitar perto dele, jogar atrás dele às vezes, fazer a bola chegar até o Borbas. E é claro, o Sacha também sabe jogar na área. Cobrança de lateral do Luan Cândido. Já já os nossos repórteres, direto do gramado da Neoquímica Arena. Lincoln. Aí o toque do Igor Coronado lá pela esquerda. Tem aí o Matheus Bidu, próximo dele o Nathan Mendes. Ele retorna lá pelo lado esquerdo. Kaká tá pressionado. Ela passa pelo Garro, sobe e toca de cabeça o Eduardo. Dividiu Charles, Igor Coronado. Na ponta com Bidu. O Corinthians tenta se organizar para avançar no campo do Bragantino. O Thales Magno, por uma questão de controle de carga, não foi por causa de lesão, ele fez 3 jogos seguidos, então a comissão técnica resolveu colocá-lo fora de combate justamente para evitar uma lesão maior. É uma preocupação, né? O Thales Magno estava 2 meses sem atuar antes de chegar para o timão. Lateral lá pela direita, vem Nathan Mendes. Thiago Borbas na primeira trave, subiu, Kaká afastou de cabeça. Luan Cândido domina com liberdade, ele vai para o arremate. E é tiro de meta para o Corinthians. Quem acompanha o Red Bull Bragantino é o Eduardo Afonso. Tudo bem, Edu? Boa noite. Tudo bem, Vini? Boa noite. Elinho é o grande desfalque, o 7º, ele já vinha sentindo antes do jogo contra o Fortaleza. Ficou no banco, entrou alguns minutos, a situação piorou, fez exame, constatado um estiramento. Hoje fica de fora. E detalhe, desde que estreou essa camisa vermelha contra o Fluminense, o Bragantino não venceu mais, hein, Vini? Opa! A ver então, hein? Fagner pela direita, lateral pro timão. São as superstições do futebol. Tá aí o capitão do Corinthians. Já passamos dos primeiros 7 minutos de jogo. Fagner tem à frente dele o Vitinho, a jogada pela meia com o Rodrigo Garro. Boa bola! Igor Coronado escapa pela meia. No alto, Matheus Bidu. Na entrada da área, ele cruza de primeira. Chega na marcação, o Lincoln põe pra fora. É escanteio marcado para o timão. Na primeira vez no jogo em que o Corinthians se aproximou da área do Red Bull Bragantino. Trabalho do Rodrigo Garro, do Igor Coronado, também do Matheus Bidu. A bola parada é uma jogada ensaiada. O Igor coloca atrás com o Matheus Bidu. Cruzamento na grande área. Sobe a defesa, corta do outro lado. Chegou Nathan Mendes. Segunda bola é para o timão. É bola parada, né? Então o zagueiro se aventura como um ponta direito, André Ramalho. Rodrigo Garro chama na canhota, dispara o lançamento para o Kaká. A bola passa pelo zagueiro e vai embora.
Mas que visão de jogo tem o Rodrigo Garro. Dá uma olhada, Fábio Santos. Ele coloca essa bola, ó, na direção do Kaká. Faltou um pouquinho pro zagueiro, Fábio. E a marcação-pressão do Bragantino tem dificultado essa saída, né? Com muito chutão pra frente. A primeira vez que Coronado e Garro conseguiram criar uma jogada, já chegaram na linha de fundo com o Bidu. E agora o Garro. O Garro, quando tem espaço, ele sempre cria situações perigosas para a equipe do Corinthians. Descendo o timão, Charles, cruzamento, a bola fica à frente do Giovani. E tá aí o Fabrício, minha gente, terceiro goleiro do Red Bull Bragantino. Atuou lá no fim de semana contra o Fortaleza, tinha jogado na ida contra o Corinthians. E faz seu terceiro jogo seguido, portanto. Wagner, André Ramalho, em diagonal. Giovani, aí dominou, a bola escapa dele. Mostrou disposição. Wagner, a bola com o Rodrigo Garro, ele protege no corpo. Lincoln chega no combate. O Lincoln vai ter responsabilidades defensivas hoje. Mais até do que o normal. Vitinho, Eduardo Sacha. O Braga escapa no contra-ataque. Louco para marcar um primeiro gol logo cedo e mudar a dinâmica do jogo. Ele explodiu no corpo do André Ramalho. Vitinho chega para dividir e ele cometeu a falta. Falta marcada é para o Corinthians aqui no campo de defesa. Você está vendo aí no detalhe o árbitro colombiano, o Andrés Gorras. Tá aí a disputa de bola do Vitinho com o Fagner. O Fagner que tinha ficado fora das últimas duas partidas, né? O Mateuzinho hoje está no banco de reservas do timão. O Corinthians que em casa no ano perdeu 4 jogos. Mas detalhe, 3 deles lá no início da temporada, naquela fase ruim no Campeonato Paulista. Depois de fevereiro, só uma derrota em casa foi para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Lateral Natan Mendes buscando o Thiago Borbas. No domínio ele já escapou do Gustavo Henrique. Chega na lateral da área, atrás na canhota uruguaio. O cruzamento é baixo. A carga bate bem. E na sequência a falta é para o timão. Mário Marra, 10 do primeiro tempo. 0-0 o jogo, Mário. Primeiros minutos com o Red Bull Bragantino tentando um pouco mais, tentando jogar um pouco mais no campo de ataque. O Corinthians tem uma formação que dá muita liberdade para os dois laterais. Os dois meias, a gente viu, é verdade, uma vez só, um do lado do outro, né? O Garro e o Coronado. Os dois são os jogadores que vão tentar chamar os lados do campo, Vinícius. Rodrigo Garro bate a falta. Quando você está vendo aí o replay, o Giovani chega próximo à grande área. O goleiro Fabrício faz a defesa e sai com o Noban Cândido. Hashtag Sul-Americana na ESPN. Valendo vaga nas quartas de final. Quem passar aqui pega Fortaleza ou Rosário Central. Jogo que a gente transmite amanhã às 7 da noite com Luiz Carlos Largo. Na ida empate por 1-1 lá em Rosário. Giovani tentou o lençol do Lincoln. E o árbitro pega a falta. O Giovani teve como único recurso para sair do Lincoln jogar a bola para o alto, ó, tentar esse lençol. E o Lincoln cometeu a falta. O Giovani que tem 2 gols na temporada contra o Vitória e semana passada contra o Red Bull Bragantino. O Giovani está fazendo hoje seu terceiro jogo como titular na temporada. Vem o Fagner. Cruzamento do outro lado, Bidu de primeira. Fabrício! Uma defesaça do goleiro do Braga. Vejam como o Corinthians bate a falta rapidamente. Wagner conscientemente do outro lado pro Bidu. Batendo de primeira. E é uma defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Ainda mais para um goleiro que está começando a sua trajetória no time profissional. Fabrício jogava no time sub-23. Jogou na base do Bahia, do Desportivo Brasil. E fez já aqui uma defesa daquelas. Para guardar com muito carinho. Já o Edu me conta mais sobre a carreira do Fabrício, esse goleiro que está chamando a atenção. Rodrigo Garro, de novo, jogada ensaiada. Matheus Bidu, cruzamento na área. Corte do Thiago Borbas. Rebote para o Corinthians, Wagner. De novo na esquerda, Bidu. Ele visualiza as opções na grande área. Gustavo Henrique não tem o domínio. E é tiro de meta. Eduardo Afonso. Fabrício segue jogando porque os outros 2 da posição seguem fora, né? É isso. Tanto Cleiton como o Lucão, né? O Cleiton titular absoluto, o Lucão primeiro reserva. O Fabrício tem 24 anos, 1,90 de altura. Nasceu no Mato Grosso do Sul. E detalhe, contra o Fluminense,
na primeira derrota dessa sequência, ele quase entrou. O Lucão chegou a sentir, ameaçou sair, depois fez aquele teste no gramado, prosseguiu. Seria a estreia dele. Veio estrear agora contra o Corinthians na primeira partida em Ribeirão Preto. No detalhe, Ramon Dias. E o Corinthians vai no ataque. Rodrigo Garro encontra Igor Coronado. O passe na área para o Bidu. Tá bem no jogo lateral. De costas para o ataque. Ele recalcula a rota e a arbitragem já para o lance. E vai pegar o impedimento no ataque do Timão. Aí o replay da jogada. O Bidu tá muito, não é pouco impedido não. Tá muito impedido. Vitinho encontra Lucas Evangelista. No domínio, André Ramalho. Ele toca na meia com o Guian. Charles já chama a atenção. Lá no alto, pro Kaká. Hoje o Félix Toque está no banco de reservas. Gustavo Henrique. Bola longa, buscando o Giovani. No domínio, Vitinho. Ele foi pro chão e o Andrés Rojas viu de perto. Falta tá marcada, é pro Bragantino. Fábio, que boa descida do Corinthians com os laterais no lance há pouco, hein? Verdade, esse esquema ele faz com que os dois laterais possam ir para frente ao mesmo tempo, né? E o Fagner com ótimo cruzamento, que é uma das principais características, o Bidu chegando bem também, finalizando de fora da área. Isso a gente vai ver com mais frequência, os dois laterais na frente ao mesmo tempo, porque com três zagueiros e o primeiro volante, o Rian, que é um jogador de marcação também, dá essa liberdade para atacar dos lados do campo. Para a cobrança de tiro de meta, Hugo Souza. E olha, logo depois de Corinthians e Bragantino, tem o linha de passe com toda a cobertura dos jogos de hoje dos times brasileiros na Sul-Americana e também na Comebol Libertadores. William Tavares comanda o nosso time. Então não troque de canal, hein? Terminando aqui tem Corinthians e Red Bull Bragantino. Hugo está jogando com perigo. Guian. Igor Coronado, Rodrigo Garro, tem uma avenida para correr o Matheus Bidu pela esquerda, Natan Mendes ficou para trás, na direita acima do Charles, a bola foi para o Giovani. Melhor para o Luan Cândido, o lateral fechou pelo meio e arremesso para o Timão. Estava livre o Charles. O público aqui na Neoquímica Arena se desesperou com a tomada de decisão do Bidu. Vem Rodrigo Garro lá na área para o Charles, o passe é forte, Fabrício. Sai decidido e faz a defesa, Mário Marra. Mas dá para lembrar também de semana passada, quando numa jogada de alta velocidade, numa reposição do Hugo, o Corinthians fez o primeiro gol. E era um 3 contra 3, assim como foi um 3 contra 3. O Pedro Caixinha falou sobre isso, Vinícius. Às vezes falta um pouco de se ligar no momento defensivo. O time está pensando em atacar e no momento defensivo, no momento que perde a bola, precisa estar mais ligado. E em confrontos mata-mata, em duelos eliminatórios, o Braga precisa se provar, né? Em 12 confrontos na era Pedro Caixinha, 6 eliminações e 6 classificações. Mas boa parte dessas classificações contra times de divisões inferiores no futebol brasileiro. Wagner, André Ramalho, solta para Gustavo Henrique. O Corinthians controla a posse de bola nesse momento. Matheus Bidu, ótima jogada com Igor Coronado. Na direita vai passando o Fagner. Tá aí o Giovani. Giovani de fora da área com a perna esquerda. Não é o forte dele. Tiro de meta marcado para o Red Bull Bragantino. O chamado Eduardo Afonso. Tem alguma coisa com a camisa do Lincoln, porque no banco de reserva já tem uma camisa pronta, número 10, um dos integrantes da comissão técnica do Bragantino. O Lincoln está só esperando uma oportunidade para encostar lá e trocar a camisa. Ele que fez gol no fim de semana na derrota contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. É a vez do Red Bull Bragantino construir. Natan Mendes, erra o passe. Melhor para o Corinthians, Charles. Curtinho Garro, agora falhou o 10. Lincoln, Charles no combate. Chega no caquinho. Lincoln vem para a dividida com Fagner. E a arbitragem dá o lateral para o Corinthians pela direita. É a Comebol Sul-Americana. Tá aí o técnico Pedro Caixinha. Chamando a atenção dos seus jogadores no meio-campo. Rodrigo Garro tenta o passe, a bola ficou no Luan Cândido. De novo Rodrigo Garro pela meia. Vem para o domínio Igor Coronado. Passe por elevação para Matheus Bidu. Temos 18 do primeiro tempo. Passe do Igor Coronado na defesa.
0 a 0, o resultado favorece o Corinthians. Igor Coronado lá na esquerda. Vem Matheus Bidu. Ele pede a movimentação. Saiu atrás com o Guian. Recebe Charles. E aí, conscientemente, o Corinthians volta até a linha do meio campo. O público gosta e aplaude. André Ramalho, virada para o Bidu. Fora do campo de jogo, não. Tá valendo, Bidu. Perna direita, tenta o passe, explodiu no Lucas Evangelista. Vitinho tenta uma esticada. A bola é boa. O Bragantino desce no ataque. Thiago Borbas, Eduardo Sacha na segunda trave. O uruguaio tá sozinho, ele arriscou de fora da área. Hugo Souza agarra, faz a defesa. O Vinícius, no lance anterior, diferente do primeiro jogo, né, onde tinham 3 jogadores de frente, Thales Magno, Pedro Raul e Giovani, que tem o costume de pisar a área, né, dar mais opções para os laterais, para os volantes. Hoje você ganha em criatividade com Coronado e Garro por dentro, né, mas perde essa presença de área, né. No lance anterior a gente viu o Bidu querendo fazer o cruzamento, mas apenas com o Giovani dentro da área ele optou por começar novamente a jogada. Passe à frente, a bola sobra para o zagueiro Douglas Mendes. À esquerda para o Eduardo. Aí o Luan Cândido. O Cândido recebendo novamente do Eduardo. Está no campo de ataque. E segue os dois trocando passes. O Eduardo que atuou os 90 minutos dos últimos 2 jogos do Bragantino. Saindo na direita com o Natan Mendes. Vem o Douglas. Aí o Luan Cândido, titular em todos os jogos do Braga na Sul-Americana. Luan foi no Vitinho. Retorna com o Eduardo. Temos uma longa troca de passes do Braga em seu território, tentando encontrar o melhor momento para acelerar o jogo. Batemos a marca dos 20 do primeiro tempo em São Paulo. Vem Vitinho pela esquerda. Lucas Evangelista. No corredor para o Lincoln. Na área tem 3 opções. O cruzamento. Hugo Souza fica no gol. Thiago Borbas toca na bola. E o árbitro marca o tiro de meta. ESPN.